Bom, o congelamento de óvulos, a técnica de congelamento de óvulos para preservação da fertilidade, ela é um campo relativamente novo que é englobado no nome oncofertilidade. É uma subespecialidade praticamente hoje, que é a chamada oncofertilidade. Como foi que nasceu? Bom, o congelamento de óvulos ele já é uma técnica que é muito antiga. Desde que se começou a fazer os procedimentos de reprodução assistida, nós temos como um método que auxilia os tratamentos o chamado congelamento dos tecidos biológicos. Então, congelamento de sêmen, congelamento de embrião e o congelamento de óvulo. Então, esse tipo de congelamento é feito há muito tempo, desde que se começou a fazer os tratamentos de medicina reprodutiva. Só que as técnicas foram se refinando ao longo dos anos. Sêmen e embrião, há muito tempo se congela com excelente qualidade, ou seja, o tecido biológico, seja o sêmen ou seja o embrião, que é o início de uma vida, ele preserva muito bem com o congelamento. Quando você descongela, ele tem uma taxa de recuperação, de sobrevivência e de eficácia clínica muito boa. Seja o sêmen para ser utilizado no tratamento de alguma subfertilidade, ou seja o embrião para ser transferido para o útero da mulher. Muito bem, o óvulo, ele durante algum tempo, ele teve alguns problemas no seu congelamento. Por quê? O óvulo ele é uma célula grande, uma das maiores células do organismo, e portanto tem um grande conteúdo de água. Por ter um grande conteúdo de água, o congelamento desse tipo de célula, o óvulo, que é a célula reprodutiva da mulher, trazia alguns problemas. Então a água, quando ela é congelada inicialmente, ela expande um pouco o seu volume, então havia rompimento da membrana celular, havia lesão de estruturas internas da célula, como organelas, mitocôndrias, o fuso mitótico, que é uma estrutura muito delicada que vai separar e juntar os cromossomos, então vai ser responsável pela divisão celular. Então, por tudo isso, como havia lesão de várias estruturas dentro da célula, do óvulo, a maioria dos óvulos que eram congelados se perdiam. Então, a gente não tinha como aproveitá-los. A taxa era mais ou menos para cada 20 óvulos, conseguia se aproveitar um. Uma taxa de aproveitamento de 5%, que era uma taxa muito baixa. Muito bem, então, mas os métodos de criogenia, de criopreservação de tecido biológico foram evoluindo, como a gente já falou. E de uns 5, 6 anos para cá, começou-se a implantar de uma maneira mais presente em todas as clínicas, um método chamado vitrificação. A vitrificação é chamado de congelamento ultra rápido. É um congelamento praticamente instantâneo de um tecido. Por isso, daí o nome vitrificação, porque o tecido ele imediatamente toma uma consistência sólida, como se virasse um vidro. Tá? E a vitrificação ela resolveu muitos dos problemas que havia com a técnica anterior, que era o chamado congelamento lento, principalmente no congelamento de óvulo. Porque aí, a partir da vitrificação, a gente passou a ter muito menos lesão da célula em relação a esses problemas que a gente falou. Lesão de membrana celular, de fuso mitótico, de organelas celulares. Então, a vitrificação ela preserva muito bem o óvulo. Com isso, a gente passou a poder oferecer à paciente, de uma maneira mais eficaz, essa técnica de congelamento de óvulo. Porque hoje a taxa de sobrevivência no congelamento do óvulo é praticamente 100%. Ou seja, dos óvulos que são congelados, praticamente 100% deles, depois de congelados, eles vão estar aptos, eles vão estar com a sua vitalidade preservada e vão estar aptos para algum tipo de tratamento. Então, esse é um lado da questão, que é a melhora da técnica. O outro lado da questão, da oncofertilidade, é a grande também, a enorme evolução que houve nos tratamentos das pacientes com câncer. Então, a oncologia clínica e a oncologia cirúrgica evoluíram muito nos últimos anos. Antigamente, a preocupação que havia no tratamento de câncer era praticamente, unicamente uma, preservar a vida da paciente. Vamos falar aqui da paciente, vamos falar mais especificamente da mulher, porque a gente está falando do congelamento de óvulos. Muito bem. Então, o objetivo do tratamento era quase que unicamente esse. Ok, então isso aí está correto. Porém, com o avanço das técnicas de tratamento, esses tratamentos tornaram-se menos agressivos, tornaram-se mais eficazes e cada vez mais curativos. Então, a grande maioria dos cânceres hoje em dia, quando são descobertos em situações precoces, com a detecção precoce que existe, dos vários tipos de cânceres, eles são tratados e a mulher fica curada. Então, se a mulher fica curada e ela está em idade reprodutiva, muitas delas ainda têm o desejo da fertilidade. Então, esse é o outro lado da questão. Hoje em dia, muitas mulheres tratadas de câncer em idade jovem,
elas mantêm o seu sonho da fertilidade. Só que qual era o problema? Muitos desses tratamentos do câncer, eles se utilizam de tratamentos como a quimioterapia, né, que são substâncias que ela destrói de uma maneira eficaz a célula cancerosa, mas ela não tem muita especificidade. Ou seja, a quimioterapia destrói também células sãs do corpo. Tá? Por isso, daí os efeitos colaterais da quimioterapia. E a quimioterapia ela tem uma predileção por células, às vezes, que estão em processo de multiplicação. E as células do ovário, eles têm essa característica de estarem em evolução, de serem células jovens, então são células que muitas vezes, dependendo do tipo de quimioterápico utilizado, elas sofrem muito com a quimioterapia. Então o que acontecia? A mulher tratava do câncer, ficava curada, fazia a sua quimioterapia, por exemplo, só que o ovário dela entrava em falência. Ela tinha uma destruição dos chamados folículos primordiais do ovário, dos seus óvulos, então ela perdia óvulo de uma maneira muito acelerada, muitas delas entravam imediatamente em menopausa. Muito bem. Isso depende de quê? Esse grau de agressão da quimioterapia ao ovário da mulher. Depende do tipo de quimioterápico utilizado, né? Por exemplo, alguns tipos de agentes, como os chamados quimioterápicos, como o metrexate, como o busulfan e outros, dependendo da classe do quimioterápico, ele tem uma ação muito forte sobre o ovário, então isso pode levar a que a mulher tenha essa menopausa precoce. Outro tipo de tratamento para o câncer que pode levar também a uma menopausa precoce é a radioterapia. A radiação, quando ela é utilizada na região pélvica da mulher, ela pode levar também à destruição de óvulos e que a mulher entre em menopausa precoce. Muito bem. Então, começou-se a haver essa demanda das mulheres de que elas queriam ser tratadas do câncer, lógico, elas queriam ficar curadas, mas elas queriam preservar a sua fertilidade. Aí, na junção dessas duas situações, é que começou a crescer muito a oncofertilidade, que trata-se basicamente do quê? Da gente tentar preservar a fertilidade da mulher que vai ser submetida a um tratamento de câncer. A oncofertilidade começou a se fortalecer nesse sentido, de que a mulher queria ser tratada do seu câncer, mas preservar a sua fertilidade. E basicamente, a gente, para fazer isso, para preservar a fertilidade da mulher, a gente tem que guardar as células dela, do ovário, os óvulos, basicamente. Aqui entra a técnica, né? E aí entra a técnica. Porque, veja bem, a mulher tem uma característica biológica que é fundamental do ponto de vista da reprodução, que é o seguinte: a mulher ela nasce com um conjunto de óvulos no seu ovário e ao longo da vida ela não produz mais nenhum óvulo novo. Então, a mulher já nasce com seu arsenal, com sua quantidade de óvulos e vai só perdendo ao longo da vida. Não se formam novos óvulos na mulher. Então, a mulher não tem essa capacidade de formar novos óvulos. Por isso, uma vez que esses óvulos estejam destruídos, não tem como serem recuperados. Então, a ideia seria retirar, preservar os óvulos antes que eles forem destruídos pela quimioterapia. E existe basicamente duas técnicas. Uma é estimular o ovário, retirar os óvulos e congelar, é o chamado congelamento de óvulos. Tá? E o outro é o congelamento do tecido ovariano. Essa seria uma técnica que você tira uma fatia do ovário da mulher antes dela ser submetida ao tratamento para câncer, seja a quimioterapia ou seja a radioterapia. Essa fatia de ovário, ela é tipo fatiada em pedacinhos bem finos e é congelada também. O congelamento do tecido ovariano ainda é feito pela técnica antiga que a gente falou, que é o congelamento lento. A vitrificação é que faz o congelamento do óvulo, da célula individual, mas o do tecido ovariano é feito pelo congelamento lento. E esse tecido ovariano congelado, então, ele é guardado. Futuramente, quando a mulher estiver curada do câncer, o que acontece? Se ela congelou óvulos, inicialmente, ela tenta engravidar espontaneamente. Então, se ela tiver ainda alguma função ovariana residual depois do tratamento, ou seja, se ela não tiver ficado definitivamente com o que a gente chama de falência ovariana completa, ela pode engravidar até espontaneamente, dependendo do tipo de reserva ovariana que ela ficou. Se ela não conseguir engravidar, então aqueles óvulos que ela congelou, então são utilizados para fazer a técnica da fertilização in vitro. Então esse óvulo é fertilizado com o espermatozoide do marido dela e o embrião é colocado no útero dela. Ok? Nessa situação em que ela congelou o tecido ovariano, foi tirada uma fatia do ovário dela e foi congelado, futuramente, quando ela estiver curada, se realmente a função ovariana dela estiver zerada, isso através de exames
ultrassonográficos e dosagens hormonais a gente consegue constatar se a mulher está com função ovariana ou não. E se estiver constatado que ela está com função ovariana zerada, então aquele pedacinho de ovário que foi congelado é reimplantado na pelve da mulher através de um procedimento cirúrgico. Se coloca numa área vascularizada, então essas células elas voltam a se desenvolver. Então o ovário da mulher ele volta a amadurecer óvulos a partir dos folículos primordiais que existem no ovário e produzir hormônios. Tá? Essa técnica de congelamento do tecido ovariano, ela é uma técnica mais recente, que está sendo estudada ao redor de todo mundo. Essa técnica já é desenvolvida aqui no Ceará, né? Aquelas pacientes que tenham algum tipo de câncer e que vão ser submetidas a algum tratamento que possa comprometer a fertilidade, elas podem utilizar essa técnica. É bom que se diga que nem todos os casos precisa ser feita essa técnica. Então tem que se levar em conta, precisa haver uma interação muito boa entre o oncologista clínico, o oncologista cirúrgico, que é quem está tratando o câncer, tá? E o ginecologista, o especialista em medicina reprodutiva, que vai propor a técnica de preservação da fertilidade. Por quê? Depende de vários fatores, da idade da mulher. Por exemplo, quanto mais idade a mulher tiver, maior o risco de que algum tratamento quimioterápico ou radioterápico leve a uma falência ovariana completa nela. Então, em mulheres novas, lógico, como elas têm reserva de óvulos muito grande, mesmo que elas percam uma parte no tratamento, elas ainda podem ter uma reserva residual ao final do tratamento. Então, depende da idade da mulher, depende do tipo de câncer que vai ser tratado, porque há cânceres que vão ser tratados com substâncias que não são tão, digamos assim, danosas ao ovário, tá? Depende, então, da substância que vai ser utilizada como quimioterápico, né? Como a gente já falou, substâncias tipo agentes alquilantes, né? É um tipo de quimioterápico, é muito prejudicial ao ovário. Já há outros tipos que são pouco prejudiciais, tá? Então, depende também do quimioterápico, depende se vai haver ou não radioterapia. Então, tudo isso tem que ser conversado com o casal ou com a mulher sozinha, se ela for solteira, no sentido de decidir se há necessidade, então, de preservação da fertilidade. Se houver essa necessidade de preservação da fertilidade, então, qual é o próximo passo a definir? A gente vai fazer o congelamento de óvulo ou a gente vai fazer o congelamento de tecido ovariano? Então, isso aí também tem que ser decidido com o especialista em medicina reprodutiva. Como a gente já falou, tanto a técnica de congelamento do óvulo como a técnica do congelamento do tecido ovariano, eles já são oferecidos aqui no Ceará. A mais procurada é o congelamento de óvulo, até porque é mais conhecida, como a gente falou, já tem mais tempo que essa técnica é desenvolvida, o resultado é muito bom, como eu te falei, tá? Antigamente havia um certo receio dos oncologistas nessa situação de que uma paciente vai ser tratada por câncer. Quanto antes ela for tratada, melhor. Então, se está decidido uma quimioterapia, muitos oncologistas queriam começar em uma semana, 10 dias no máximo. Às vezes não havia tempo hábil para a gente conseguir estimular o ovário da mulher, coletar os óvulos e congelar. Porque para esse processo de estimulação ovariana, a gente precisa em torno de 10 a 12 dias de medicação. São medicações injetáveis chamadas de gonadotrofinas para estimular o ovário da mulher a amadurecer vários óvulos. E após esse prazo de 10 a 12 dias, a gente faz a coleta do óvulo. Retirado os óvulos, a gente já libera a mulher para o tratamento. Então, antigamente havia um certo receio de que esse tempo de espera pudesse comprometer. Mas hoje já há várias pesquisas científicas feitas na área que dizem que alguns dias não vão comprometer em nada o prognóstico, o tratamento da patologia. Então, na grande maioria dos casos, quando há necessidade de fazer esse tratamento, então a gente consegue, conversando com o oncologista, esse período aí de intervalo para que possa ser feito o procedimento antes dela fazer o tratamento. Então, existem duas situações em que a gente não indica fazer o congelamento de tecido ovariano. Seria o câncer de ovário e alguns tipos de leucemia. Porque como são cânceres sanguíneos, eles podem estar disseminados e também pode haver células malignas no ovário. Então, nessas duas situações, a gente não indica congelar tecido ovariano. Aí seria o congelamento de óvulo. É fundamental dentro daquilo que a gente falou, porque hoje em dia, além da preservação da vida, o tratamento do câncer, ele tem que olhar muito para a chamada qualidade de vida. Não adianta nada você fazer um tratamento muito agressivo, em que você destrói a doença, mas você acaba comprometendo muito a qualidade de vida da mulher. E quando a gente fala em qualidade de vida, é em todos os sentidos. Tem a parte física,
né, dela estar bem fisicamente, sem nenhuma sequela física. A parte emocional também é fundamental, esses pacientes são acompanhados com psicólogos durante todo o tratamento e após o tratamento. E um desejo muito forte na mulher, inequivocamente, é a maternidade. Então também o desejo dela ter filho futuramente tem que ser respeitado e tem que ser preservado dentro do possível. Nessas situações em que a gente pode preservar a fertilidade da mulher, é fundamental que se dê essa opção para ela. É uma técnica que já é conhecida, mas eu diria é pouco conhecida. Porque durante muito tempo, voltando àquilo que a gente falou, o tratamento do câncer foi sempre muito voltado para preservar a vida, curar o câncer. Ah, quero ficar curada do câncer. Ok. E depois, como é que vai ser a sua qualidade de vida? Então esse é o questionamento atual. Muitos especialistas em oncologia não tinham essa visão anterior e estão começando a desenvolver mais essa visão de preservar também a fertilidade da paciente. Nesse sentido, a gente vê que é muito importante esse tipo de matéria que está sendo feita, exatamente para divulgar, porque o conhecimento está se acumulando, as pacientes estão cada vez mais cientes de que existe, mas a gente teria que dizer que ainda é pouco divulgado, né? Então, muitas pacientes provavelmente não sabem que há essa possibilidade dela tentar preservar a sua fertilidade, mesmo que ela vá fazer um tratamento agressivo de câncer. As principais indicações, a gente poderia dizer, na mulher são os tratamentos de câncer de mama, que hoje em dia cada vez mais se dão diagnósticos precoces de câncer de mama, em pacientes às vezes até solteiras, que ainda nem casaram, ou em início de vida reprodutiva, né? Linfomas também, né? São tipos de câncer que também requerem tratamentos agressivos, às vezes com quimioterapia pesada, e esses tipos de tratamento podem levar, se não for feita essas técnicas de preservação, a uma falência ovariana completa na mulher. Basicamente isso, a paciente que tenha uma reserva ovariana boa e ser avaliada através de exames, tá? É uma paciente que não tem filhos ou já tem filhos, mas ainda pretende ter outros filhos, então ela quer engravidar após o tratamento do câncer. Ela vai ser submetida a um tratamento de câncer cujas medicações, cujos quimioterápicos têm um alto risco de causar lesão no seu ovário. Tá? Então esses são os principais critérios. São aquelas neoplasias cujo tratamento, aqueles cânceres cujo tratamento vão trazer grande repercussão para o ovário da mulher e essa mulher ainda deseja uma gravidez futura. Esses são os principais critérios. Não há um limite específico de idade, porém, do ponto de vista de preservação tanto de tecido ovariano como de óvulos, quanto mais nova a mulher, maior a chance de sucesso. Então, e também, como a gente falou, dependendo da idade, o grau de comprometimento através do tratamento, da quimioterapia, é maior. Então, mulheres de mais idade, normalmente, o tratamento quimioterápico compromete mais o ovário dela. Mas não há um limite. Mesmo uma mulher de 40 anos, se ela descobriu que tem um câncer e ela quer preservar os seus óvulos para depois do tratamento engravidar, ela pode fazer o tratamento. A gente começou a trabalhar com fertilização in vitro aqui em 1999. Então, há 16 anos que a gente trabalha com fertilização in vitro aqui em Fortaleza. O primeiro bebê de proveta nascido aqui no Ceará foi lá da clínica, da nossa clínica, da Clínica Bios, né, que hoje ela tem 15 anos de idade, quer dizer, vai fazer 16 agora. Então, inicialmente trouxe a técnica da fertilização in vitro, que é essa técnica que você pega o óvulo, pega o espermatozoide, une os dois em laboratório, faz a fecundação e aquele embrião formado é colocado dentro do útero da mulher. E a fertilização in vitro, ela trouxe, assim, de uma maneira acessória, vários outros procedimentos que são feitos ao redor. Um deles são essas técnicas de congelamento de tecidos ou de embrião que eu te falei. Ao mesmo tempo em que desenvolveu-se a fertilização in vitro, desenvolveu-se muita criobiologia, que é o congelamento dos tecidos biológicos e das células. Então, o congelamento de sêmen, congelamento de embrião, congelamento de óvulos, eles são estudados há muito tempo. E eles são técnicas auxiliares dentro do processo da medicina reprodutiva. Eles nos ajudam a facilitar os tratamentos. Exemplos de congelamento de sêmen. Aquele homem que vai fazer uma vasectomia, ele vai fazer uma cirurgia para não ter mais filhos, vai cortar o ductozinho lá que libera os espermatozoides. Muito bem, se futuramente ele se arrepender, ele quiser ter um filho. Hoje em dia, pela técnica de fertilização in vitro, ele pode ter filhos, porque a gente pode captar espermatozoides diretamente dos testículos. Porém, se na época que ele fez a vasectomia, antes de fazer, ele congelou uma amostra de sêmen e deixou guardado, se futuramente ele se arrepender e quiser ser pai, eu não vou precisar abordar o testículo dele. Eu posso utilizar o sêmen que ele tem congelado. Tá?
O congelamento de óvulos, a gente já falou, as várias indicações aqui, indicações oncológicas, que foram o principal, as indicações sociais, aquela mulher que vai adiar muito tempo a sua maternidade. Tá? E o congelamento de embrião também é uma técnica que hoje em dia tem um resultado fantástico. A chance de gravidez com embrião congelado é igual à chance de gravidez com embrião a fresco, não há diferença. E permitiu que os casais também, naqueles casos de produzir muitos embriões, a gente possa transferir 1 ou 2 embriões ao útero e guardar, congelar os demais. Então você tem como utilizar aqueles embriões que estão congelados, caso o casal não consiga engravidar com aquele tratamento inicial, ou o casal pode ter um filho e daqui a 2, 3 anos quer ter outro filho, não precisa repetir todo o tratamento, porque se ele tiver embriões guardados, congelados, esses embriões podem ser implantados no útero da mulher. Não há, teoricamente, um limite de tempo em que esses embriões possam ficar congelados. Já há relatos em literatura de embriões que ficaram congelados até 10 anos ou mais, que foram implantados e deram origem a bebês perfeitamente normais. Então, as técnicas de criobiologia, elas têm avançado para e passo com o avanço da medicina reprodutiva. E hoje, a grande maioria dos casos de dificuldade para engravidar, a gente consegue resolver com as técnicas de reprodução assistida. O grupo que inicialmente começou essa técnica é um grupo que trabalha na França e na Bélgica, né? Dr. Jacques Donés. Foram eles basicamente que desenvolveram inicialmente essa técnica de congelamento, tanto de ovos como de tecido ovariano. Então eles são o centro no mundo que tem maior casuística. Mas, como hoje a informação ela circula de uma maneira muito rápida, né? Muitos Estados Unidos também já tem muito caso de preservação de fertilidade com fragmento ovariano ou com ovo, tá? Então acho que os centros principais seriam, nesse sentido, seria França, Bélgica e Estados Unidos. Aqui no Brasil, até pelo maior volume de casos de reprodução assistida e de populacional até, São Paulo seria o estado assim que tem uma maior demanda, um maior índice desse tipo de congelamento, tanto de fragmento de tecido ovariano como de congelamento de óvulos. Creio eu que preservação de fragmento de tecido ovariano, que é essa técnica das duas que a gente falou, né, que tem congelamento de óvulo e fragmento de tecido ovariano, congelamento de fragmento de tecido ovariano, creio eu que o Ceará, dos estados do Nordeste, é o único que está desenvolvendo essa técnica. Custo atual, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro é o custo decorrente da estimulação ovariana. Então, se eu vou congelar ovos, eu preciso estimular o ovário da mulher. Essas medicações, em geral, são medicações importadas de estimulação do ovário, tá? E eu tenho que estimular de uma maneira forte para que sejam produzidos vários ovos. Então, ela tem o custo da estimulação. E tem o custo do procedimento da coleta do óvulo e do armazenamento. Incluindo medicação e procedimento, na faixa de 10 a 12 mil reais aproximadamente, congelamento de óvulo. Congelamento de fragmento de tecido ovariano não precisa estimulação do ovário, porque você vai coletar diretamente o ovário, mas tem a técnica cirúrgica de você fazer a cirurgia para retirar o fragmento do ovário. Nesses casos, dependendo da situação, a paciente pode ter um plano de saúde que cubra a cirurgia, então ela vai arcar só com o custo do congelamento. Se for só o custo do congelamento, na faixa de 6 a 8 mil reais. Aquela paciente que recebeu esse diagnóstico tão difícil, né, um diagnóstico tão forte como esse de câncer, primeiro, assim, que ela procure ficar tranquila, a medicina evoluiu muito. Existem aqui no Ceará excelentes especialistas em oncologia. Os cânceres, quando são detectados, principalmente em estágios precoces, eles têm excelentes taxas de sucesso no seu tratamento, excelentes taxas de cura, tá? E hoje em dia, além da cura da paciente, a medicina está se preocupando cada vez mais com a sua qualidade de vida. Então, se ela pretende engravidar ainda, se ela não teve filhos, ou se ela já teve filhos e ainda quer ter outros depois do tratamento, depois de ficar curada, que ela procure se informar com os seus oncologistas dessas possibilidades. É uma possibilidade real de preservação de fertilidade, seja através do congelamento dos seus óvulos, ou seja através do congelamento de fragmentos, de pedaços do seu tecido ovariano. Então essa é uma técnica que já está sendo oferecida em todo o mundo e cada vez mais com sucesso.